Bem-vindos, esse é o nosso Devocional Direção. Começando hoje uma nova série, a série Excelência. Eu quero ler com você Colossenses 13:23. Colossenses 13:23, da Palavra de Deus. Eu quero tirar como base esse texto para a gente falar um pouco sobre isso. Vamos refletir bastante essa manhã e assim vamos entrar em uma sequência depois de amanhã e depois de amanhã também. Vamos lá. Colossenses 3:23 diz assim, ó: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. O que é excelência? De fato, o tema é excelência, o assunto é excelência. O que é? Antes de eu entender o que é excelência, nós vamos falar sobre quem é o nosso Deus. O nosso Deus é excelente. Antes de eu entender o significado de excelência, eu preciso olhar para Deus, porque Deus é a própria excelência. Ele é o Deus excelente. Tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito. Então, ao analisarmos como Deus fez as coisas, como Deus faz, como Ele trabalha, eu consigo significar essa palavra da forma correta. Porque o nosso Deus, Ele age de forma excelente, Ele criou tudo de forma excelente. Olha, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, em cada coisa que Deus criava, o texto diz que após criar, Deus dizia, é bom. O texto sempre diz assim, ó, e viu Deus que era bom. Em cada parte, em cada nível da criação. Gênesis 1:31, por exemplo, está escrito ali, ó, Deus viu que tudo que havia feito era bom. E eis que era muito bom. Muito bom, aqui pode ser traduzido como excelente. Deus viu que tudo que Ele fez resultou em algo excelente. Tudo que Deus faz é excelente. Por isso que a coroa da criação, né, a fração da criação de Deus foi o homem. E ali Deus viu o quanto foi. Então, após a criação de cada etapa, Deus contemplava o que Ele fez. Após a conclusão de cada etapa que Deus criava, Deus contemplava. Tanto é que Deus, quando fez o sétimo dia, Ele chamou de o dia do descanso, o dia do desfrute. E a pergunta que eu te faço é, o nosso Deus precisa descansar? O nosso Deus precisa de um dia de descanso porque Ele cansa? Olha, o nosso Deus não se cansa. O nosso Deus não precisa descansar. O que Deus nos ensinou ao parar o sétimo dia, para chamar o dia do descanso, não era de um descanso por conta da sua debilidade. Não. Ou por causa da sua limitação, porque de fato Deus é ilimitado. Mas Ele sancionou esse sétimo dia como o dia do desfrute. O dia do repouso, o dia de contemplar. Deus estabeleceu isso como uma lei, inclusive, na antiga aliança, para que você viesse a contemplar o fruto do seu trabalho. Então, Deus criou a humanidade em 6 dias, criou o homem e fez todas as criaturas, e no sétimo dia Ele contemplou. Porque quando você contempla, você percebe o que há de bom naquilo. E o nosso Deus é tão excelente que Ele tirou um tempo e nos ensinou a ter esse tempo. Um tempo de perceber, de admirar, de desfrutar daquilo que Deus permitiu, daquilo que Deus fez. Então, excelência é a marca de Deus. Nosso Deus tem a marca da excelência. Você vai ver ao longo dessa série, nessa jornada, o quanto que essa marca também está em nós e o quanto que ela pode ser simplesmente ignorada ou vivida. A excelência é quando acontece um alinhamento, um ajustamento. Então, excelência é viver um ajustamento entre vontade e execução. Guarde o que eu estou te dizendo. Vontade e execução. Porque, na maioria das vezes, a gente tem a vontade de fazer algo, mas a execução não acontece como a gente esperava. É como o ideal e o real, sabe? Quando aquilo que você idealizou é diferente da realidade. Excelência é quando há esse casamento entre o ideal e o real.
entre a vontade e a execução. Excelência é quando há um ajuste em que você olha e percebe que aquilo que foi sonhado está sendo realizado. Então a excelência é a junção de sonho com realização. Isso é excelência. Existem dois níveis de confiança. E quando eu trago então esse assunto da excelência para nós, eu quero trazer aqui princípios bíblicos para você agir com excelência, ter essa marca. Sabe, essa informação é uma informação que vai fazendo você ser marcado. Na sua mente agora, começa hoje, né? E nós começamos essa semana a falar sobre isso, começa a ser frisado, memorizado, guardado. E você, a partir do momento que recebe essa informação, esse conhecimento, e você absorve, você passa a ser marcado com isso. Quando você for agir de novo, na hora da sua ação, na hora da sua atuação, lá vem aqueles pensamentos, o Espírito traz à memória aquilo que você aprendeu. E as informações que você memorizou foram aquelas que te marcaram. Sabe, às vezes você ouve alguém falar sobre um assunto e você diz, nossa, aquilo que ele falou me marcou. Você já falou isso alguma vez? Ou aquilo que ela disse, aquele momento. Olha, ele falou um monte de coisa, mas aquela frase me marcou. As informações se tornam marcas. As informações se tornam marcas em nós, porque dependendo da conexão que ela fizer com a associação daquilo que eu já esperava ou daquilo que já estava preparado para aquilo, as informações vêm e causam marcas em nós. E falar sobre excelência é marcar você. Falar sobre excelência é utilizar de argumentos bíblicos, princípios, palavras, o que vai acontecer nesses 3 dias é marcar você. E você vai sendo marcado todos os dias da sua vida, quando você for fazer qualquer atividade, quando você vai exercer o seu chamado, quando você for viver do seu trabalho, quando você for, enfim, das coisas mais profundas, das coisas mais simples, das tarefas mais desafiadoras, as mais simples, você precisa desta marca, a marca da excelência. Então, você precisa ouvir muito sobre isso, falar muito sobre isso. Há 2 níveis de confiança. Anote aí, confiança no que se é e confiança no que se faz. Há 2 níveis de confiança. Então todas as pessoas fazem esse teste com os outros, né? Quando você vai se relacionar, quando você vai criar um laço, quando você vai criar uma parceria, um trabalho, uma sociedade, você faz esta análise. Todo bom patrão, bom chefe faz essa análise. Todo bom líder faz essa análise. É uma análise de testes de confiança no que se é e no que se faz. Aquilo que se é muito mais importante do que aquilo que se faz. Muito mais importante do que aquilo que se faz. Então, é melhor você ter uma pessoa que você confia no que ela é e não confia tanto no que ela faz, do que ter uma pessoa que você confia no que ela faz, mas não confia no que ela é. Porque de fato aquilo que a pessoa é um dia vai sair. Por mais que ela crie uma performance, crie um resultado, aquilo que ela é vai estar como pequenas marcas naquilo que ela faz e ao longo do tempo você vai ver que aquilo que ela é vai vir para fora. Você pode ter sem ser ou fazer sem ser por um tempo, mas não por todo o tempo. Agora, é impossível você ser sem fazer, ser sem ter, se tornar sem que aquilo apareça em resultados, resulte em números. Entende? Então a nossa luta não é por ter e nem por fazer, ela é por ser primeiro. Então eu me torno. Nós falamos sobre amizade na semana passada. Um dos princípios mais poderosos que tem sobre a amizade é que a minha luta não é por encontrar, por ter bons amigos. A minha luta sempre será por ser um bom amigo. E você vai perceber que muitas coisas são atraídas a você. Você consegue encontrar bons amigos quando você é um bom amigo. Você tem dificuldade assim, por resto da vida de encontrar alguém de confiança quando você não é alguém de confiança. E aí vem aqueles princípios que nós tratamos semana passada sobre nunca confie em alguém que mente para si mesmo. E então a forma que ela se relaciona com ela mesma é a forma que ela vai se relacionar com os outros. Isso vai refletir nas suas relações, ok? Então toda relação precisa passar por esse teste. Às vezes você olha uma pessoa e você confia no que ela é, você conhece o seu coração.
Você sabe que lá no fundo a intenção é boa. Você sabe que lá no fundo a pessoa ela é uma pessoa sincera. Você sabe disso. E às vezes você dá uma tarefa e a pessoa não faz. Aí você fala, não consigo confiar nessa pessoa. E você já mistura a confiança naquilo que ela faz por a confiança daquilo que ela é, naquilo que ela é. E você simplesmente desqualifica alguém porque na tarefa que você destinou, ela não cumpriu com o resultado que você esperava. Então é importante você separar o que se é do que se faz nessas situações, para que você não julgue a essência de uma pessoa por conta de uma tarefa mal sucedida, sem sucesso. Ok? Tem vezes que a pessoa só está no lugar errado. Tem vezes que ela só está sem ferramenta, sem equipe, sem equipamento, sem treinamento. E às vezes não é sobre a pessoa em si. Ok? Mas existe aquela pessoa que performa. Ela tem performance, ela traz resultado, ela tem números, mas o seu coração não é confiável. É uma pessoa com um problema de caráter. Digo para você que Jesus transforma o nosso caráter. Jesus pode transformar nosso caráter. É por isso que nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, não desistimos de ninguém. É por isso que o joio não pode ser separado do trigo hoje. E até os discípulos queriam fazer isso, e Jesus disse, não dá para tirar o joio do trigo hoje, porque se você tirar o joio hoje, sai o trigo junto. Então tem que esperar o dia. Por quê? Porque até sendo joio, até não sendo filho, há esperança. Enquanto eu estiver aqui, há esperança de uma transformação. É nisso que nós queremos, ok? Então, nós sabemos que Cristo transforma o caráter da pessoa. Mas existem testes que provam o caráter e testes que provam a performance. E o assunto que eu quero trazer aqui para nós nesses 3 dias é sobre o fazer, ok? A gente fala muito sobre o ser, né? Se você analisar nas lives anteriores, você vai ver que a gente falou muito sobre o ser, sobre os olhos, sobre os ouvidos, né? Sobre o poder da ação, sobre o que eu faço, o que eu sou e aonde reflete no que eu faço. Mas eu estou com esse interesse nessa semana de falar a respeito da marca de quem faz. E eu simplesmente quero pensar que ninguém com coração ruim vai entrar nessa live. Porque é dessa forma que eu vou falar. Porque a pessoa de coração ruim, ela não precisa mudar a performance, ela precisa mudar o coração. A pessoa de coração ruim, com a intenção errada, ela não precisa simplesmente pegar princípios bíblicos para Jesus mudar a sua performance. Não. Você precisa pegar princípios bíblicos para deixar Jesus agir no seu coração. Ok? Mas eu quero crer que nessa transmissão, nessas transmissões, pessoas de bom coração vão entrar aqui. E é sobre essas pessoas que eu quero conversar. Essas pessoas que têm um bom coração, têm boas intenções, mas isso não se reflete no seu trabalho. Isso não se reflete em resultados. Porque, de fato, há uma distância entre aquilo que se é e aquilo que se faz. E é sobre essa distância que eu quero lutar com você para estreitarmos essa distância. A partir desse momento, a partir desses dias, você vai conseguir então transpor essa intenção boa, esse coração puro para os resultados, para o que você faz. E isso é possível com uma marca, a marca da excelência. Então, o primeiro conselho é: aproxime de você pessoas que você pode confiar no que se é. Porque se você não confia no que ela faz, você pode ajudar ela, ajudar ele a fazer. Mas quando você aproxima pessoas que fazem, e não dá para confiar no que se é, você tem um problema aí muito sério, que talvez não é você que vai mudar. Então você pode contribuir diretamente na performance de alguém, mas você não pode mudar o caráter de ninguém. É só uma busca individual. Então, prefira pessoas conectadas ao seu propósito do que pessoas que dão resultado. Até fica uma dica para contratação de empresa, para chamar pessoas para o seu ministério, chamar pessoas para montar sua equipe. Prefira pessoas conectadas ao propósito do que pessoas que dão resultado. Por quê? Porque pessoas que dão resultado sem estar conectadas ao propósito, elas dão resultado a qualquer custo. E se dar a qualquer custo, pode custar o seu propósito. Mas pessoas que não dão resultado
e estão conectadas ao seu coração, ao seu propósito, você pode levá-las ao resultado. Você pode encaminhá-las ao resultado. Você pode dizer para que lado ela tem que ir. O importante é que, ao virar as costas, essa pessoa não vai te trair. É uma pessoa que está conectada ao seu coração. Ela entendeu o seu coração. Inclusive, é importante ficar um conselho para você, um princípio poderoso sobre liderança. Sobre liderança. Você não será valorizado na sua visão enquanto não conhecer a visão do seu líder. A sua visão não será conhecida e valorizada enquanto você não valorizar a visão de quem já foi instituído para te conduzir. Mas vamos lá. Primeiro você realiza o sonho do seu líder e depois o seu vai estar junto. Quem dá resultado sem conexão? Então é problemático uma pessoa que quer dar resultado sem conexão. Tem uma frase que eu digo, para muitos, que é: se eu não posso contar com o seu coração, eu não quero o seu serviço. Sabe que essa é uma premissa que Deus utiliza também. Ele quer a conexão, ele quer a comunhão, ele deseja, está na palavra dele, está em tudo que Deus fez, inclusive no jardim do Éden, no jardim da comunhão. Ele queria era se relacionar com o ser humano. Em consequência dessa relação viria o serviço, viria o propósito. Em consequência da comunhão viria então a tarefa, a missão. Então a missão não é mais importante que a comunhão. Não pode. Então, é a mesma coisa quando você vai se relacionar com alguém. A comunhão é mais importante que a performance, o resultado. Mas, hoje eu estou falando sobre resultados, sobre marca de excelência. As pessoas que têm marca de excelência, elas têm algo a mais, elas têm um diferencial. E essa é uma marca que você pode carregar na sua vida, ou você não ter ainda. É importante que você entenda que Deus sempre faz o melhor. Deus sempre faz o melhor. Deus sempre faz o melhor. Deus dá o melhor. Em João 13,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Ele deu o melhor. Se você tem filhos, você sabe que o maior amor que a gente destina de forma a doer no seu coração quando vê algo acontecendo, é para os seus filhos. E Deus deu o seu melhor. Ele deu o seu Filho por nós. Ele fez algo que eu diria a maior prova de amor que alguém podia fazer. Dar aquilo que mais ele amava. O seu Filho único, depois unigênito. Deus deu o seu melhor por nós. Porque ele é excelente em tudo que ele faz. Aquilo que ele é, reflete no que ele faz. Aquilo que ele é, reflete no que ele faz. A excelência é isso. Aquilo que se é, refletido no que se faz. Você alcança a excelência quando você consegue refletir o que se é naquilo que se faz. Lembra do que eu falei no começo sobre o ideal e o real? Lembra que eu falei sobre sonho e realização? Existe esse ajuste e isso é uma explosão, é assim que acontece. É a excelência acontecendo, quando aquilo que você olhou e imaginou começa a ser realizado. E sabe, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor, eu sou simplesmente reconciliado, eu sou adotado e de fato eu passo a ser um filho de Deus. Eu passo a ser aquilo que eu nasci para ser. Antes do pecado entrar, eu era filho dele, eu fui feito para ser filho dele. E dentro de mim tem um DNA. Dentro de mim tem um DNA, o DNA do Pai. Existe algo dentro de mim que vem do Pai. Existem muitas coisas que vêm de mim que vêm do Pai. E sabe, essa marca da excelência, da execução, do que se faz, do resultado do trabalho das suas mãos, vem do nosso Pai. O nosso Deus é um Deus excelente, Ele fez questão de compartilhar isso com nós. Ele deixou em nós algo, está lá dentro. E essa pequena marca pode mudar todo o rumo da história. Você vai ver ao longo da história da Bíblia Sagrada, homens que só chegaram onde chegaram porque eles tinham essa marca. Ou porque eles manifestaram aquilo que estava do Pai neles. Tem coisas do Pai em você que você pode simplesmente sufocar. E coisas do Pai que você pode manifestar. A ponto de alguém olhar e dizer, é a cara do Pai. Olha, igual o Pai. Sabe, às vezes o filho é a cara do Pai não por conta da aparência. Ele é a cara do Pai por conta das atitudes.
Então as pessoas percebem de quem é o pai quando percebem a atitude do filho. E a excelência é uma marca do céu. Eu cresci no meio cristão com muitos bloqueios, com muitas crenças erradas, com muitas interpretações erradas da Bíblia. E uma delas é que muitos cristãos, né, fazem de qualquer jeito as coisas e transferem a Deus coisas que eram para eles fazerem. Então há muitas pessoas, note o que eu estou te dizendo, há muitas pessoas que vão aos templos e vão aos cultos só para transferir a Deus o que é para eles fazerem. Então eles julgam que a culpa de eles não viver algo diferente é de Deus. Por quê? Porque ele a vida inteira tentou transferir a Deus. Inclusive hoje a sua relação com Deus é ele ir a um lugar para pedir para que Deus faça para ele o que é para ele fazer. Então Deus deu para ele cuidar de uma casa e tudo que ele faz é ir para a igreja para dizer: cuida da minha casa. Deus deu para ele um casamento e tudo que ele faz é fazer uma oração. E ele acredita que de fato o problema no casamento é culpa de Deus, porque Deus não fez o que devia fazer, sendo que foi você que casou, né? Sendo que o marido da sua esposa é você, a esposa do seu marido é você. Aí muitos dizem: Senhor, cuida dos meus filhos, mas Deus colocou você para isso. Tá, mas então quer dizer que eu sou responsável por aquilo que meus filhos fazem quando eu não estou perto? Não, é para isso que a oração serve. É para você pedir a Deus para que Ele faça o que você não pode fazer. A oração, o clamor e toda essa relação do sobrenatural com Deus é sobre coisas que não estão no seu alcance. Mas tudo que está no seu alcance, Deus não fará por você. É por isso que tem muita gente frustrada nessa relação com Deus. Porque as pessoas vão aos cultos, vão pedir oração só para transferir responsabilidade. E de fato, muitas coisas não acontecem porque quando algo cai na minha mão, eu ajo de forma infantil. E depois eu boto a culpa em Deus. É muito cômodo. É cômodo pegar algo que Deus colocou na nossa mão e tirar da mão e dizer: é com Deus agora, está no controle de Deus. As pessoas gostam de usar essa frase, né? Tudo está no controle de Deus. Deus está controlando. De fato, existe uma vontade de Deus que ela não muda. Realmente, Deus está por detrás de tudo no controle. Mas da minha vida, decisões diárias mostram e provam quem está no controle. Sabe, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de todos os dias aceitar o controle de Deus. Hoje mesmo eu fiz essa oração pela manhã, dizendo: Pai, eu estou cada vez mais confiando e cada vez mais passando o controle em áreas diferentes. A área que não prosperou na sua vida é a área que Deus não está controlando. E como eu faço para transferir esse controle a Deus? A maior forma de você transferir o controle daquela área da sua vida para a mão de Deus é fazer aquilo como se Deus estivesse fazendo. E se Deus fizesse aquilo, como seria feito? E se Deus cuidasse disso, como Ele cuidaria? Aí quando você cuida como se fosse Deus cuidando e cuida como se fosse para Deus que você estivesse cuidando, você ativa uma marca que Deus já depositou em você. Você ativa a consciência dessa marca que você já recebeu. É a marca da excelência. Alguém olha e fala: meu Deus, só pode ter sido Deus que fez isso com ele, isso através dele. É a marca da excelência. Isso o Pai está procurando em nós. O Pai olha do céu e procura pessoas com esse espírito, o espírito excelente. Deus nunca te pede nada que Ele não tenha feito antes. Então, se Ele te pede, é porque é possível. É possível. Se Ele te pede, é porque é possível. Olha o texto que nós lemos aqui. O texto diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Tudo. Então a pessoa: não, eu posso fazer algumas coisas de coração, outras eu vou fazer de qualquer jeito. Porque não dá para fazer tudo de coração. É uma crença sua, porque o texto está dizendo. E a Bíblia está dando uma ordem, uma ordenança, dizendo: faça tudo de coração. Então, se Deus está dizendo, é possível. Se Deus está dizendo, é possível. Lembra que Deus não pode mentir? Dizer que Deus não pode mentir é porque quando Deus fala, já é realidade.
Quando Deus fala que é. Por exemplo, se Deus disser assim, ó, se eu disser, né, essa xícara é verde, eu estou mentindo. Mas se Deus disser essa xícara é verde, é só você olhar de novo, porque ela vai ficar verde. Porque aquilo que Deus faz já é realidade. É por isso que ele não pode mentir. Se ele falar algo, já virou verdade. Já acontece. Ele traz a realidade. A sua voz traz a realidade que não existe. A sua voz cria. A sua voz dá forma. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o texto está dizendo que nós devemos fazer tudo de todo o coração. E se Deus disse é possível. Ponto final. Mas eu não acredito. Não, você não vai viver o que não acredita, mas é possível. Não, mas é impossível para você. Deus disse que é possível, então é possível. É possível ter uma marca de excelência em tudo que se faz? É possível. Mas eu tentei a vida inteira fazer tudo com excelência, fazer tudo de coração e nunca consegui. Então você não fez da forma correta. Então você não fez com a intenção correta. Ou não foi através de Cristo. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, ao que acredita. Então você fez sem acreditar. Mas foi o método que estava errado e não de fato o Deus que você serve. Todas as coisas são possíveis quando eu creio nesse Jesus. Quando eu vivo o que ele diz, aquilo que era impossível se torna possível. Tem um louvor que diz, né, aquilo que parecia impossível, ele fez na minha vida. Então, se torna possível quando Deus diz que é possível. E o texto diz, faça de todo o coração tudo que você fizer. Ponto final. Aí você fala, mas eu não consigo. Eu não perguntei se você não conseguiu até hoje. Estou dizendo que vai ser possível. Deus é excelente em tudo que ele faz e ele te faz ser excelente em tudo que você fizer. Excelência é o que o seu pai é. Seu pai é excelente. Então, combina para quem não tem um pai excelente não ser excelente. Mas não combina para você que entendeu que é filho de Deus e age como se não fosse. Não combina para você. Não combina para mim, para nós. Alguém olhar para nós e dizer, não é possível, ele faz de qualquer jeito. Ele faz mal e porcamente. Ele faz relaxadamente. Ele faz empurrando com a barriga. Ele não faz com excelência. Não faz sentido. Não faz sentido porque o pai que você tem essa marca. Quando Deus te fez, ele fez excelente. Ele fez com o melhor que ele podia. Quando Deus criou a humanidade, ele criou com a própria mão. Ele soprou o seu vento. Ele soprou o seu espírito dentro de nós. Nosso Deus é excelente. Sente um dia para olhar para a natureza e ver a excelência que é a natureza. A ciência comprova que a única cor que você pode olhar por muitas e muitas e muitas horas sem que a sua cabeça doa é a cor verde escuro. E você senta para olhar a natureza, você pode olhar por muitas horas, você não vai cansar de olhar para ela. Deus é excelente. Excelência é o que o Pai procura em nós, porque quando o Pai procura excelência em nós, ele procura o que tem dele em nós. Então Deus está procurando o quanto que tem dele em nós. Quando Deus olha para nós, ele procura o quanto que tem do Pai em nós. E sabe, é tão bom quando eu olho para meu filho e vejo coisas em mim, coisa nele que são minhas, coisas boas. Eu digo, nossa, encontrei algo que nós somos parecidos. Encontrei algo que é meu, é a minha essência, e está no meu filho. O Pai tem prazer em encontrar coisas dele em nós. A excelência é uma marca do Pai, e quando o Pai encontra a excelência em nós, ele encontra o que tem nele, em nós. É possível ser reto diante de Deus e não fazer o seu melhor? Eu vou responder essa pergunta para nós encerrar a live de hoje. É possível ser reto diante de Deus e não fazer o melhor? Mais uma vez, é possível ser reto diante de Deus e não fazer o melhor? Olha o que diz o texto de 2 Crônicas 25:2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, o rei Amazias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. É possível ser reto diante de Deus, ser uma pessoa correta e não fazer o melhor. E não ter a marca da excelência. É possível. Então é sobre essas pessoas que eu quero ministrar nesses 3 dias.
pessoas que têm um coração reto, mas pessoas que não conseguem ter esta marca. A marca de quem faz de todo o coração. A marca de quem deixa um rastro de excelência. É possível? É possível? Então se prepare, porque nós vamos caminhar em direção à execução. Esses 3 dias você vai colocar aquela marca que Deus colocou em você, você vai ativar essa manifestação e você vai simplesmente colocar no que você faz. Vai ter uma marca naquilo que você faz. Você vai deixar um rastro, um legado, uma herança. As pessoas vão olhar e vão dizer, passou por aqui aquele fulano. Ou se algo está mal feito, elas vão dizer, não passou por aqui o fulano. Não passou por aqui a ciclano. Por quê? Porque se ele estivesse aqui, teria uma marca aqui. Teria algo aqui. Porque a marca é aquilo que você carrega e é aquilo que você deixa. Então a marca é aquilo que você carrega, é aquilo que você deixa. Sabe? Você conhece muito bem pessoas e você reconhece quem elas são ao saber quem são os líderes delas. Você olha e fala, quem é o seu líder? Aí a pessoa fala, é o fulano. Tá certo, é claro, imagina, como é que não? Como é que não? Eu vejo a marca dele em você. Então, você carrega marcas que você vai deixar essas marcas por onde você passar. Em cada pisada, em cada pegada, vai ficar a sua marca ali. E a marca da excelência, ela fica nas pessoas, ela fica no seu trabalho. E se Deus chamou você para uma coisa nessa vida, é para deixar marcas aqui. É para deixar legados. Você sabe que nós temos pouco tempo de vida aqui. Sabe? A gente está conversando sobre coisas eternas porque a gente sabe que a vida eterna é para sempre. O resto é muito passageiro. O resto é muito passageiro. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu não sei se daqui 3 dias, 3 anos, 30 anos. Eu não sei. Eu sei que isso aqui é uma passagem. Então eu tenho um tempo para viver aqui e para construir uma marca e deixar essa terra para as próximas gerações. Eu tenho um tempo aqui para construir algo. Então eu não posso simplesmente viver sem ativar essa marca que o Pai já colocou em mim. A marca da excelência naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, nas pessoas que eu falo, no DNA do Cristo, da semente do Cristo que está em mim. Isso vem de Deus. Pessoas que têm excelência no que fazem, elas estão simplesmente manifestando uma marca que veio de Deus, que Deus depositou em nós. Elas estão ativando isso, elas estão sendo marcadas de fato publicamente. Elas estão sendo manifestas, elas estão se manifestando com aquilo que Deus colocou dentro delas. O quanto tem de excelência em você é o quanto que tem do Pai em você. Aí quando você vê a pessoa fazendo algo mal feito, de qualquer jeito, você fala, isso vem de outro lugar. Mas quando vem a pessoa fazendo com excelência, você fala, é a cara do Pai. É a cara do Pai. Existe promessa para os excelentes. E amanhã quero conversar com você sobre a promessa aos excelentes. E depois, por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 princípios para você se tornar alguém excelente. Vamos lá? Aí você fala assim, não, mas você, como é que você fala isso? Você é excelente em tudo? Eu não estou aqui para pregar moral, para ficar dizendo que eu sou. Não é sobre o que eu sou. É sobre quem nós estamos nos tornando. Quanto mais eu adquiro essa marca, quanto mais eu conscientizo-me sobre isso, quanto mais a palavra de Deus vai entrando em mim, mais eu vou me tornar. Nosso Deus é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas somos aperfeiçoados. Quando eu entendo que eu tenho um Deus perfeito, eu me torno aperfeiçoado. Quando eu entendo que eu tenho um Deus perfeito, um Pai perfeito, eu vou em busca desse aperfeiçoamento, porque quanto mais eu me aperfeiçoo, mais parecido com o Pai eu me torno. Se prepare para ser aperfeiçoado em Deus nos próximos dias. Se prepare para pegar mais do Pai e viver, de fato, aquilo que Deus te fez para viver. Você vai deixar uma marca nesse mundo. Seus filhos vão viver sobre essa marca. Seus netos vão viver sobre essa marca. Você vai deixar uma herança, aquilo que você deixa para as pessoas. Você vai viver sobre um legado, aquilo que você deixa dentro das pessoas. As pessoas vão olhar para umas das outras que passaram pela sua vida e vão dizer, tem algo dela em mim, tem algo dele em mim. As marcas, talvez você pode ter vivido com marcas ruins de antepassados seus, mas as suas marcas não serão assim. Talvez o seu pai não foi alguém que tinha marca de excelência, talvez a sua mãe não foi, os seus avós. Na sua casa não tem talvez não tenha esse legado da excelência, mas esse legado será construído a partir de você. Eu declaro sobre a sua vida que a partir de você vai começar um legado de excelência. Aleluia, glória a Deus. Isso vai estar em você e em tudo que você fizer. Eu declaro sobre você.
E se você tem uma marca de excelência nos seus antepassados, então Deus está esperando muito de você. Deus espera muito de você. Deus espera muito de você. Sabe, quando meu filho sair pela porta da casa para ir para a escola, eu espero muito dele. Quando ele sai para a escola, eu espero muito dele. Quando ele vai para a escolinha da igreja, quando ele vai brincar com os amigos, eu espero muito dele. O que eu espero dele? Eu espero que as marcas que eu lutei para deixar nele, ele carregue com ele. Se tem uma coisa que o Pai ama, é ver as marcas dele em nós. E a excelência é uma delas. Vamos orar. Pai amado, oh Deus maravilhoso, nós te amamos, Senhor. Que manhã maravilhosa que o Senhor separou para nós. Ah, Pai, eu sei que não é sobre nós. Mas nós queremos ser filhos maduros. Filhos que refletem a marca do Pai. Ó Deus, conduza-nos segundo a Tua vontade. Dá-nos a direção, o caminho, a luz. Nesses 3 dias nós vamos mergulhar nesse assunto. Nós vamos crescer em consciência. E nós queremos manifestar essa marca que o Senhor já deixou em nós. Quando nós estamos ouvindo sobre isso, é como se nós estivéssemos sendo marcados de novo. É como se nós estivéssemos sendo marcados publicamente. É como se a marca viesse à tona. O teu DNA que está em nós. Ó Deus, me dá um espírito excelente. Dá um espírito excelente aos que me ouvem, Pai. Amanhã nós estaremos aqui, falando sobre isso, crescendo sobre isso. E que nós viemos mostrar ao mundo o quanto o Senhor está em nós. O quanto que tem do Senhor em nós. O quanto que nós somos parecidos com o Pai. Conduza-nos segundo a Tua vontade. Nós assumimos esse compromisso. Hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém e amém. Deus te abençoe.